Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça hoje celebrar a solenidade de São Tomé Apóstolo, padroeiro nacional, padroeiro de São Tomé e Príncipe. Vamos celebrar esta solenidade com sentido de unidade e comunhão. Hoje nós escutamos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 a 31. Logo no início do Evangelho, nós encontramos um tema central: Tomé e a unidade. Escutemos o Evangelho. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé nos ensina que a unidade é permanecer juntos. Unidade é dialogar e caminhar com os irmãos, apesar das nossas diferenças. Os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: eu quero ver, eu quero acreditar, meus irmãos. Então, a unidade, ela nasce da escuta e do respeito mútuo. Tomé escuta os outros discípulos. Tomé respeita os outros discípulos. Então, só há unidade quando há escuta, só há unidade quando há respeito. E nós encontramos um país dilacerado pela divisão, pela discórdia, onde nós não somos capazes de escutar o outro, apesar das nossas diferenças. Nós estamos num país onde nós não respeitamos o outro. E a palavra de Deus nos ensina que o respeito é um caminho, é uma via de trânsito de dois sentidos, de duplo sentido. Tomé respeita os outros. A palavra de Deus nos ensina mais. Que Tomé não aceita uma fé superficial. Vejamos o que diz Tomé. Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé não aceita uma fé superficial ou baseadas em boatos. Tomé quer factos. Tomé quer factos, meus irmãos. Tomé quer verdade. Ele quer a verdade e não ilusões. É impossível construir um país com ilusões. Um país é construído com factos concretos. É impossível construir um país com boatos. É preciso procurar a verdade, meus irmãos. Disse Tomé: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Então Tomé nos ensina que a verdadeira justiça começa quando procuramos a verdade. Quando procuramos a verdade. Tomé procura a verdade. É um buscador da verdade. E nós podemos aprender com este apóstolo que é preciso procurar a verdade. E procurar a verdade com honestidade. É preciso procurar a verdade com honestidade. Todas as cabeças pensantes deste país, desta nação, destas ilhas, é preciso procurar a verdade com honestidade. Parem de difamação. Aprendamos
a preservar o que é nosso. Tomé nos ensina a rejeitar mentiras. E nós disseminamos muitas mentiras através das redes sociais, através das nossas conversas paralelas. Este apóstolo nos ensina o que é construir uma nação, o que é construir uma comunidade. É preciso rejeitar as mentiras, é preciso rejeitar a corrupção, é preciso rejeitar as falsas promessas. Tomé nos ensina, meus irmãos. Um país justo precisa de cidadãos capazes de questionar. Pessoas capazes de denunciar o mal, a injustiça. E pessoas capazes de defender a dignidade humana. Também nós encontramos à luz deste Evangelho, da liturgia da palavra de hoje. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, nós encontramos um Tomé que abraça o compromisso. No fundo, o segundo tema que nós encontramos neste Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, é Tomé e o compromisso. Veja só nesta frase, neste trecho do Evangelho. Tomé diz: vamos também nós para morrer com ele. Tomé diz aos discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Alguém que decide comprometer com a causa, com o Evangelho. Tomé não foge, meus irmãos. Tomé não foge do perigo. Tomé não foge da ameaça. Nós encontramos aqui um Tomé que assume responsabilidade. Vamos também nós para morrer com ele. Aprendamos nós a comprometer com o país, com a nação, com as nossas ilhas. Então Tomé nos ensina que amar a pátria é comprometer-se com o seu futuro. Amar São Tomé e Príncipe é comprometer-se com o seu futuro. E neste Evangelho, Tomé representa muitos jovens. Jovens que questionam, porque Tomé questiona os discípulos. Tomé questiona os colegas. Tomé representa muitos jovens. Questionador, crítico, sincero. Tomé questiona Jesus Cristo. Mas Jesus, como o bom mestre, como o grande mestre, Jesus não condena as dúvidas de Tomé. Jesus transforma as dúvidas de Tomé num ato de fé, numa fé madura, numa fé convicta. E nós estamos num país onde não se pode questionar, onde não se pode fazer uma crítica construtiva, onde nós não podemos ser sinceros. E Jesus nos apresenta o que é verdadeira liderança. Vejamos o diálogo de Jesus com Tomé. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste e acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Jesus não descarta a dúvida de Tomé. Jesus acolhe a dúvida de Tomé. Jesus acolhe a pergunta de Tomé.
Jesus acolhe o desabafo de Tomé e transforma aquele desabafo num ato de fé. Meu Senhor e meu Deus. Então, meus irmãos, a igreja e a sociedade deve caminhar com os jovens e nunca silenciá-los. Às vezes nós caminhamos numa sociedade que procura silenciar os jovens, que procura abafar os jovens. Jesus não abafou Tomé. Jesus abraçou Tomé. Jesus acolheu Tomé. Jesus integrou Tomé. E é isso que nós precisamos. Só assim podemos construir uma nação. Só assim podemos construir uma nação, uma igreja com os jovens. A palavra de Deus nos diz que a juventude não é um problema. A juventude é uma força transformadora. A juventude deve ser acompanhada, a juventude deve ser escutada, a juventude deve ser orientada. E é isso que nós devemos fazer como igreja, como sociedade. Acompanhar os jovens, escutar os jovens e orientar os jovens. É isso que o Evangelho nos pede hoje. E a nossa nação precisa de acompanhar os jovens, escutar os jovens, orientar os jovens. Meus irmãos, Tomé faz a mais bela profissão de fé ao longo do Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Quem encontrar Cristo de verdade torna-se agente de unidade, justiça e transformação social. Quem pertence a Jesus de verdade torna-se um agente de unidade, torna-se um agente de transformação social, torna-se também um agente de justiça, como o apóstolo Tomé. Sejamos uma comunidade que transforma dúvidas em fé. Como o apóstolo Tomé, sejamos uma nação que transforma questionamento em resposta, em ação. Sejamos uma comunidade, uma nação que transforma a divisão em unidade. É urgente. Como o apóstolo Tomé, sejamos uma comunidade, uma nação que transforma a injustiça em compromisso. Compromisso com o futuro desta nação, desta igreja. Como o apóstolo Tomé, sejamos uma nação, uma comunidade que transforma a juventude em esperança para o nosso país. Que Deus nos ajude, que o apóstolo Tomé interceda pela nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.